Fala galera ligada aqui no Info Bahia, Hugo Santana na área trazendo as últimas notícias do Bahia pra você aqui sempre de segunda a sexta por volta das 7h30 da noite na grade do Info Bahia. Vamos lá porque tá quase encerrada a preparação do Bahia pra enfrentar a Chapecoense e devemos ter novidades no time, pelo menos nos relacionados. Além disso, entrevista de Caio Alexandre em que ele fala de um desejo antigo da torcida do Bahia, viu? Será que vai rolar logo muito em breve, já no próximo jogo? Tomara. Além disso, gastos da janela de transferências, viu? A janela de transferências tá aí movimentada e chegou a valor bilionário, mas vamos comparar isso com o restante do mundo e ver como é que o Bahia está se saindo em relação aos demais times brasileiros. Tudo isso e muito mais aqui no Info Bahia, mas antes de começar, claro, convidar vocês ao quê? Deixar o like, o comentário, se inscrever no canal, nunca é demais, né? Se inscreva no canal, a gente tá pertinho de bater os 23 mil, mas eu já quero ir mais longe, quero chegar nos 25 mil. E também hypem esse vídeo, sempre que puder, cliquem aí no hypar o vídeo, porque isso ajuda muito a espalhar o canal, beleza? Solta a vinheta. Vamos lá começando o vídeo do Info de hoje com a matéria do treino. Nosso querido Fefo Noronha, como sempre, atualizou o treino de hoje, porque o Bahia finaliza a preparação para encarar a Chapecoense. Veja treino. O esquadrão encerrou nesta sexta-feira, 14, os trabalhos antes do duelo deste domingo em Chapecó. A atividade teve exercícios de troca de passes, construção de jogadas, bola parada e finalizações, além de treino tático. Luciano Juba participou parcialmente com o grupo e ainda é dúvida para domingo, enquanto Eric treinou normalmente. Everton Ribeiro ficou entre fisioterapia e academia, e Ademila Oliveira segue em tratamento. Bom, já falei muito sobre o que eu acho da volta de Eric e de Luciano Juba, mas é que eu já vou dar meu palpite do que é que deve acontecer. Eu acredito que, caso o Juba consiga ficar disponível para o jogo, ele não vai jogar. O máximo que pode acontecer é ele ser relacionado e ficar lá para uma urgência, caso o Zé Guilherme não consiga completar o jogo. E até porque o Zé Guilherme pode dar conta do recado. Ele foi bem contra a Chapecoense no jogo da volta, né? Que foi o jogo ainda do primeiro turno, quarta rodada, mas foi o primeiro da volta do Bahia, os gramados. Então, assim, acho que Luciano Juba vai ficar só para um caso de urgência e torcendo muito para que não precise utilizar. Já deve estar pensando em uma outra solução, talvez colocar o Luiz Gustavo como terceiro zagueiro pela esquerda, ou então até Mingo, e aí você colocaria Canives ou Marcos Vitor. Além disso, o Eric, eu acho que também ele deve ir para o banco, mas aí com um pouco mais de chances de entrar no jogo, né? Ele participou de mais treinos, treinou normalmente, então isso pode ser um indicativo de que ele seja relacionado pelo menos, e que isso vai ser bastante útil, viu? O Bahia precisa muito dessas opções e Eric é claramente uma delas. Então, tá aí, o Bahia tá preparado. Já vou deixar aqui o meu palpite pro jogo de domingo, domingo 11 horas, vale destacar. Eu acho que o Bahia vai dar 2-0, módicos 2-0. Tranquilo, um jogo que o Bahia não vai jogar tanto quanto a gente espera, mas pelo menos vai ganhar, que neste momento é o que importa. Prosseguindo, Fefo também trouxe aqui a matéria, fez uma matéria em relação à entrevista coletiva de Caio Alexandre. E ele trouxe aqui dois destaques que eu acho importantes. Que Caio Alexandre vive a expectativa de voltar a ser titular do Bahia contra a Chapecoense. Em coletiva, o volante falou sobre a busca pela recuperação do melhor futebol após lesões e destaca a cobrança por resultados em um clube do tamanho do Bahia. Abre aspas. Um clube gigante como o Bahia tem que estar sempre brigando na parte de cima da tabela. Sempre tem que estar vencendo jogos. Caio também elogiou a parceria com Nico Acevedo e acredita que os dois podem formar uma dupla capaz de elevar o nível do esquadrão. Se o professor quiser conosco juntos em campo, tenho certeza que faremos uma boa dupla. O Camisa 8 projetou o confronto em Chapecó e destacou a importância de entrar concentrado, principalmente por ser um jogo fora de casa. O volante reforçou que o grupo encara a partida com seriedade e não pode deixar escapar a oportunidade de somar 3 pontos. Tá aí. Eu acho que primeira parte em que ele fala, né, que um clube gigante como o Bahia tem que estar sempre brigando na parte de cima da tabela e tal. Assim, acho que é legal, é uma fala de mentalidade, mas neste momento eu sinto que o que a torcida deseja mais, além de falas como essa, são as atitudes. Caio é um jogador que sempre demonstrou atitude em campo. Acho que ele e Acevedo sempre conseguem demonstrar em campo esse espírito de luta e tal. Mas agora precisa do resto do elenco, sabe? Precisa ter esse desejo por ganhar, precisa dar aquele próximo passo, o famoso se matar em campo. A torcida precisa ver isso, porque eu acho que é até uma forma de reconectar, que o Bahia tá faltando nesta temporada, acho que é principalmente essa reconexão, essa falta de conexão com a torcida. O público tá legal ainda, você vê a média de público do Bahia está entre as maiores do campeonato, mas cada vez mais a torcida tá desengajando porque
A campanha do Bahia, principalmente em casa, não está legal. Então acho que ganhar a partida dessa em casa, antes de um Bavi, inclusive, se o Bahia consegue chegar para o próximo jogo contra o Inter, vencendo as duas, contra a Chapecoense e Vitória, pô, o clima pro jogo contra o Inter vai ser loucura. Então, assim, fica aí o pedido para o elenco do Bahia. Mas que eu tenho certeza que eles têm essa capacidade. Eu só falo isso porque eu sei que eles têm. Eu não tô pedindo algo que eu acho impossível eles de entregar, sabe? Mas enfim, prosseguindo aqui, a segunda parte que eu acho principal é que ele falando sobre uma possível dupla com Acevedo, né? Que se o professor quiser contar conosco juntos em campo, tenho certeza que faremos uma boa dupla. É um desejo antigo da torcida do Bahia, principalmente porque, a meu ver pelo menos, o Bahia hoje não tem como jogar sem Acevedo. Ao mesmo tempo, o Bahia precisa muito de Caio Alexandre. Então, para não ter que ficar ou um ou outro, por que não os dois? Eu não vejo essa prisão assim de Caio Alexandre de jogar como primeiro volante. Ele foi muito bem, verdade, acho que importantíssimo nos 2 primeiros anos dele no Bahia aqui, jogando nessa posição, é, ali na saída de bola, mas Acevedo evoluiu muito com a bola nos pés, acho que hoje ele tá um bom armador de jogadas, assim, faz uma saída de bola muito confiável, na minha opinião. E Caio Alexandre pode ser aquele cara pra ajudar ele, sabe, na saída de bola, talvez fazer um passe que quebra linhas. Caio Alexandre é um grande jogador, assim, com a bola no pé, tecnicamente, talvez seja o melhor do Bahia. E eu não sei, acho que da forma que o Bahia vem jogando, não sei se Jean Lucas e Nestor têm dado conta em relação à qualidade com a bola no pé. Acho que fisicamente eles entregam muito e tal, mas o Bahia não está um time tão criativo, é o que falta para esse neste momento. O Bahia precisa de criatividade, precisa de Caio Alexandre, precisa de Everton Ribeiro, precisa de Luciano Juba, precisa desses caras que fazem o diferente, que é o passe diferente, a jogada bonita e tal. Então, assim, é o, é o que está faltando. Então, se por um acaso precisar, eu acho que é fundamental que Rogério Ceni abra mão um pouquinho da convicção que ele tem, assim, de colocar Caio Alexandre como primeiro volante. E escale ele junto com Acevedo. Até porque ele fez isso contra o Higgins na ida da Libertadores. Que o Bahia foi mal aquele jogo, mas no momento que Caio Alexandre entrou, o Bahia melhorou. O Bahia foi melhor quando jogou Caio Alexandre e Acevedo. Então, assim, que Rogério Ceni ouça Caio e consiga escalar os dois juntos. Tomara, seria bem interessante. Prosseguindo aqui nosso vídeo do Info com a última matéria, porque o espião estatístico do GE fez aqui uma matéria bem legal, que é: times da Série A batem marca de 2 bilhões de reais em contratações na temporada. Veja quem mais gastou. E aqui, só para me adiantar, esse valor em euros dá cerca de 330 milhões de euros, e eu vou explicar por que eu vou utilizar euros aqui, mas vamos lá. Aí aqui cita um pouquinho, aí fala a matéria dizendo que o futebol está cada vez mais bilionário e tal, assim eu vou pular essa parte, porque primeiro acho que tem duas coisas aqui que eu acho que são importantes. Em primeiro lugar, como a gente vê esse pulo, né, de 2023 para 2024, né, que cresceu 1 bilhão de reais, aumentou mais de 100%. Teve esse aumento aqui de 2023 para 2024, em 2024 para 2025 também teve um aumento de mais de 1 bilhão de reais, mas aí já não foi mais de 100%, é verdade. Mas assim, você vê que esses 3 anos aqui, a janela brasileira está gastando muito. Esse ano, embora seja menor que 25 e 24, mas eu acho que deve passar 2024 ainda. Temos ainda um bom período de janela e um valor de 150, 170 milhões, eu acho que o futebol brasileiro ainda deve gastar por aí. Mas, de todo modo, é um valor muito alto. E aqui, só prosseguindo aqui, porque temos o ranking de times que mais gastaram. E aí, isso aqui é legal. Porque a gente vê, primeiro lugar, o Flamengo, com 341 em 3 jogadores. Aí, Cruzeiro em quase 311. Palmeiras com 3, 212 milhões. O Vasco gastou com 9 em quarto. Atlético Mineiro em quinto. Fluminense em sexto. Grêmio em sétimo. Santos em oitavo. E Bahia em nono. E aqui os demais, aqui só para vocês verem: Bragantino, São Paulo, Atlético, Botafogo, Inter, Vitória, Coritiba, Remo, Mirassol, Corinthians e Chapecoense. Eu acho que aqui tem uma coisa que eu acho interessante a gente pensar, porque o Bahia não gastou muito essa janela, não fez gastos muito expressivos. Se a gente considerar aqui que com a compra de Alejo, que foi cerca de 11 milhões, que dá quase 60, dá 50, 60, entre 50 e 60, o Bahia gastou muito pouco. Foi mais. Gastou muito em um jogador, o restante dividiu mais. Ainda teve o Roman, que o Bahia foi cerca de 3 milhões de euros, que dá uns 20 milhões de reais. Mas aí é que tá a grande questão. O Bahia não é um dos times que mais gastou no ano. A gente vê que, por exemplo, times como Flamengo e Palmeiras, que já são times que têm elencos consolidados, eles não precisam gastar em muitos jogadores. Cada um gastou só em 3. Só que é o valor que eles gastam em cada jogador. É um valor muito alto, porque eles vão atrás agora, como eles já têm um elenco formado, eles vão atrás do craque, do cara diferente. Que no caso do Flamengo foi quem? Foi Paquetá que eles contrataram.
sabe? É esse tipo de jogador que eles vão tentar. Enquanto o Cruzeiro aqui, que é um time que gastou muito, verdade, mas já é dividido em 11 jogadores, aí você já entra em muitos erros. Vale lembrar também que um desses jogadores que foi contratado foi Peck, que o Bahia disputou, mas na hora do vamos ver, o Bahia entendeu, pelo menos foi o que o Cadu Santoro, que o preço ficou acima do que o Bahia podia gastar, mas, de todo modo, tá aí essa classificação. E por que é que eu tô falando desses valores aqui e tal? A gente pode ver que a Liga Brasileira, o Bahia tá aqui, tá em nono, mas vamos falar agora do Campeonato Brasileiro em si, que são 2 bilhões de reais. Isso aí, em euros, dá cerca de 330 milhões, como eu falei antes de começarmos. Aqui é uma matéria da Veja, que eles fizeram um levantamento, isso aqui é de 4 de agosto, ou seja, isso aqui ainda tá meio desatualizado, porém, foi a mais recente que eu achei. Se a gente comparar com o restante do mundo, a gente vê que o futebol brasileiro ainda está muito atrás. Porque a Inglaterra, aqui até o dia 4 de agosto, só tinha gastado, quer dizer, gastou 1,93 bilhão de euros. Itália, 777. Alemanha, 476. Espanha, 420. E França, o Brasil ainda estava um pouco na frente, né? A França estava com 304. O Brasil com 333. Ainda acho que a França vai passar, mas de todo modo, isso aqui é um número relevante. E detalhe, isso aqui é só nesta janela atual no futebol europeu, que é do meio do ano. O futebol brasileiro é do ano todo. E a da Espanha aqui também eles não estão considerando algumas contratações, como é o caso de Diomande, que foi contratado pelo Real Madrid a 130 milhões de euros. Então, assim, tá levemente desatualizado, mas isso aqui é importante para a gente ver a posição do Brasil em relação às outras ligas, que a gente cobra muito, às vezes, de jogadores, quando o Bahia vai. O Bahia concorre com jogadores de outros times do Grupo City, a gente. Tem que vir pra cá, tem que vir pra cá. Só que a gente precisa comparar também as ligas em questão. O futebol brasileiro, querendo ou não, ainda não é uma liga muito rica, porque, primeiro, não é uma liga de verdade, ainda não foi formatada essa liga. O real é uma moeda que está muito atrás do euro, por exemplo, então fica defasado em relação a isso. Então, precisa. No momento em que se organizar, eu acho que pode bater até esse terceiro lugar aí. Eu acho que pode concorrer eventualmente ficar consolidado na frente da França, tentar bater aí na Alemanha, talvez na Itália, que fazem janelas às vezes um pouco mais cautelosas. Mas isso é bom pra gente entender um pouco a realidade. Quando a gente vê que o Girona gastando um valor alto em um jogador, não é necessariamente porque o Bahia não tentou. Às vezes é porque o Bahia não tem o dinheiro suficiente e o dinheiro que roda no Campeonato Brasileiro é infinitamente menor do que o que roda na Espanha. Então, assim, é só pra gente ter essa noção. E cuidado na hora de criticar o Bahia e a diretoria, pra ponderar, não falar assim à torta direito qualquer coisa. Achei aqui também interessante a gente ver a Arábia Saudita com só, entre muitas aspas, 183 milhões de euros, mas que deve ser um valor que vai aumentar até o fim da janela. Mas tá aí. Esses são os valores. O futebol tá muito caro, vamos ver o futuro disso, né? Quais times vão sobreviver a esses gastos altos. A gente já viu ali que o Corinthians, por exemplo, não gastou quase nada esse ano, porque não tem como, tá com transfer ban, além disso, não tem esse dinheiro todo. Mas então é isso, galera. Bid do Info entregue dessa semana. Queria mandar um abraço a todos vocês que acompanharam. Lembrar vocês de deixar o like, comentar, se inscrever no canal e hypar o vídeo mais uma vez. E é isso. Forte abraço. Bora Bahia, ganhar da Chapecoense, pelo amor de Deus. E até segunda. Valeu. Tchau, tchau.